Oi, gente, tudo bem? A agência não é tudo igual. Essa afirmação está na página principal do site da agência Liu Lara TBWA. Inovadora, criativa, a agência gosta de campanhas desafiadoras. E para falar mais sobre isso, a gente recebe hoje a sócia e a CEO da Liu Lara TBWA, Márcia Esteves. Márcia, bem-vinda ao nosso programa, um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite, prazer é todo meu. E toda quarta-feira, o JR Trade recebe um convidado especial para falar desse mundo fantástico que é o mundo publicitário. Então, você pode nos acompanhar, você já sabe, a qualquer momento pelas plataformas digitais da Record TV. Márcia, vamos falar um pouco então da história da agência e por que a escolha dessa frase para estampar ali a primeira página do site? A agência não é tudo igual. Em que sentido isso se representa? A verdade é que as agências não são commodities, né? O que nós fazemos é arte. A gente lida com criatividade, com uma missão muito importante, de muita responsabilidade, que é de levar a marca de forma absolutamente responsável para dentro da vida ou da casa das pessoas. E toda e qualquer arte tem a assinatura dos seus artistas, né? Das pessoas que lá trabalham, que lá constroem tudo isso. E, além disso, tem um diferencial muito claro da TBWA no mundo, da Liu Lara TBWA, que disrupção para nós não é uma palavra da moda. Em 1990, Jean-Marie Druck, que é nosso chairman global, registrou a palavra disrupção como marca registrada. Isso se transformou em livros, em metodologia, e o que nos diferencia em tudo que a gente faz, porque todos os dias a gente foge das convenções e do óbvio, porque só nós temos disrupção como palavra registrada, como cultura e como estrela guia. Fiquei curiosa, tem uma metodologia para isso, para você conseguir ser inovador e criativo todos os dias? Eu acho que tem uma mistura, né, na verdade, de cultura. Então, a cultura que rege o nosso ambiente, ele tem que propiciar a criatividade, tem que olhar para isso. Ao passo que a gente tem, sim, uma metodologia diferenciada, porque lá em 1990, a gente teve essa palavra como uma palavra registrada nossa, porque a gente acredita que, a partir do momento em que a tecnologia acelera as mudanças na forma como nós vivemos, né, todos os dias a tecnologia vem para nos ajudar, mas ela transforma a forma como a gente vive. E isso faz com que nós, comunicadores, tenhamos que nos transformar todos os dias para garantir que a nossa mensagem não seja uma interrupção, e sim uma mensagem que faça parte, que as pessoas queiram assistir, compartilhar. Que loucura, né? A gente está falando de transformação e como os comunicadores têm que acompanhar essa transformação que vem da tecnologia. A pandemia nem se fala, né? Você ainda chegou à agência em 2019, pouco antes da pandemia. Como foi esse período de transformação dentro da agência e na sua vida pessoal também, né, profissional? Na verdade, eu costumo dizer que o meu plano de 5 anos ou 7 anos, a gente acabou tendo que acelerar e entregar em 3, 4 meses. A verdade é que tudo mudou do dia para a noite, e o que a gente não percebeu, nós comunicadores com certeza percebemos, é que antes a gente fazia uma comunicação direcionada para que as pessoas fossem ao ponto de venda, estivessem na rua para consumir serviços e produtos. E do dia para a noite a gente teve que virar uma chave, falar, bom, fique em casa, né? Aprenda a usar máscara, o distanciamento, né? Todas as regras que a gente já entendeu que fazem parte agora da nossa vida, mas a gente teve que fazer com que os produtos e serviços chegassem dentro da casa das pessoas. Então, essa transformação acontece em vários contextos. O contexto de ter uma unidade de negócio de e-commerce, que a gente montou em 3 meses para garantir que as nossas marcas tivessem essa venda virtual acontecendo de uma forma rápida, fácil e ágil para as pessoas. O olhar informativo, né? O olhar de boas notícias, como a gente o olhar de empatia, quer dizer, a gente transformou a comunicação não só em venda, mas a comunicação numa companhia, né? Como a gente fazia para levar, por exemplo, as pessoas para viajarem estando dentro de casa, através de sensações, de sonhos. Nós nos transformamos muito nos últimos 2 anos, e a tendência é que nós continuemos essa transformação todos os dias.
A Liu Lara TBWA já vai completar 30 anos. A gente pode falar que ela é uma jovem consolidada, que tem uma bela história até aqui e tem anos dourados pela frente. Quais são os principais desafios, principalmente com essa revolução tecnológica que você mesmo destacou, que vem acontecendo, que se intensificou durante a pandemia e que a gente não sabe onde vai parar, né, daqui para frente? O desafio agora é o do como, né? Se antes nós nos perguntávamos o que faremos, e os planejamentos tinham, né, anos, agora a gente tem se perguntado muito como nós faremos para atravessar determinado desafio, como nós faremos para que as nossas equipes continuem trabalhando do Brasil inteiro, se não do mundo inteiro, porque nós temos 300 profissionais literalmente espalhados, como a gente faz para integrar, como fazemos para manter uma cultura que é a cultura que a gente acredita, de transparência, de respeito e de criatividade acima de tudo. Como a gente faz para capacitar as nossas equipes e como a gente faz para que as nossas marcas saiam maiores e melhores todos os dias frente a tantos desafios que são maiores do que nós, né? Uma ausência de peça, as fronteiras que se abrem e que se fecham. Então, agora o como para nós é muito mais importante do que o que, porque a todos os dias a gente vai enfrentar um novo desafio e como a gente vai reagir a partir dele é o que vai fazer a diferença. Como a agência surgiu, né? Você falou dessa ideia inicial e que deu super certo. Como ela surgiu e baseada em que ela foi crescendo? A Leolara TBWA foi fundada em 1992. Esse ano a gente comemora os nossos 30 anos por Luiz Lara, que é nosso chairman, é chairman do grupo, e está conosco, nos apoiando todos os dias, e pelo Jacques Liu. E em 2008 ela passou a fazer parte do grupo TBWA. A história da Leonara é muito interessante porque ela se confunde com a história da publicidade brasileira. Boa parte dos produtos e marcas que estão hoje nas nossas casas foram lançados ou marcas que foram desenvolvidas junto com a Leonara TBWA. Quem não se lembra, por exemplo, do Banco da Sua Vida para o Banco Real, da Nossa Casa para a Sua Casa, para as pernambucanas, e por aí vai. A gente tem uma infinidade de histórias para contar, mas a verdade é que esses dois gênios, né, tiveram uma missão muito clara de criar uma agência com um olhar muito para as pessoas, com a criatividade no centro de tudo, com as nossas marcas no centro de tudo que a gente faz, e hoje a gente tem uma estrutura que foi se modelando a todos os dias, e faz isso até hoje, em função do pulso de comportamento das pessoas. Nós nos preocupamos muito com a relevância do que a gente faz. A gente sabe que hoje as pessoas não têm tempo, elas escolhem o que elas vão consumir. Então, o nosso principal desafio, ou um dos principais, é que a gente não se transforme no caminhão da pamonha, que interrompe, que atrapalha, que você fica torcendo para passar rápido. A gente não quer ser um barulho. A gente quer que as pessoas queiram estar no sofá ou não queiram pular o anúncio quando as nossas marcas aparecem. E para isso a gente precisa conhecer e entender muito do Brasil, né? Das pessoas, do que está acontecendo nas ruas, para que a gente possa gerar identificação e as pessoas queiram genuinamente consumir o nosso conteúdo. Queria falar de algumas campanhas, por exemplo, Biscoitos Piraquê. Tem uma reestruturação da marca, é um biscoito que a gente está acostumado, né, a ter dentro de casa, como você disse. E como fazer, né, essa coisa de reestruturar uma marca que já é tão consistente? A verdade é que é uma continuidade, né? Há mais de 70 anos, Piraquê é lembrada por sua inovação e originalidade. E ela de fato, né, tem uma presença em todos os lares, ou boa parte dos lares brasileiros, porque ela tem, de fato, receitas originais, exclusivas, né? A goiabinha, o leite maltado. E aí, para nós, é um privilégio e um prazer dar continuidade nessa história, né? Ela carrega esse quê de originalidade, um quê de Piraquê há muito tempo, e para a gente contar histórias verdadeiras é muito fácil e muito simples. Então, o ano de 2022, a gente veio, né, com essa nova plataforma de comunicação, permitindo, né, que essa criatividade que já existe nos produtos também seja celebrada por quem a consome.
a gente está muito feliz com essa campanha e é muito feliz também de ter M. Dias Branco e Piraquê conosco. E teve uma ideia muito bacana, bem sacada, que vocês levaram um DJ, né, numa campanha para explicar o sistema de som, a tecnologia do sistema de som dos carros Nissan. Como vocês tiveram essa sacada e qual foi o resultado, o retorno disso? O retorno foi muito expressivo, né? O Nissan Kicks é o queridinho do Brasil. A gente tem muita felicidade, uma parceria de longa data com a Nissan. A verdade é que o nosso trabalho é entender de fato o que os nossos produtos e as nossas marcas oferecem para a gente poder contar a história, né? O Kicks, né? O Nissan Kicks, ele tem um sistema exclusivo no segmento que possibilita uma experiência 360 de som. Então, nada mais claro e óbvio, né, de trazer uma de diversas features que esse carro tem, que são extraordinárias, para mostrar para as pessoas o poder do carro e desse sistema de som. Então, a gente convidou o DJ Bruno Martini, ele fez, né, ele produziu uma música, a música Atitude, utilizando os sons do carro. Olha. E a música virou um hit, está em todas as plataformas digitais, tem clipe, tem muita coisa legal e, acima de tudo, tem resultado e tem um carro extraordinário disponível para todos os brasileiros. Qual é esse meio que vai ser comando de voz dentro de casa, que está crescendo bastante? A gente, né, existem algumas apostas, eu tenho acreditado muito, assim, a gente passou os últimos quase 20 anos, a gente nem percebe, mas olhando para baixo, né, olhando para baixo para o texto, a humanidade passou a olhar para baixo. E pesquisas apontam que agora está na hora da gente voltar a olhar para frente e olhar para o que vem pela frente. Isso faz com que, naturalmente, quando a gente percebe alguns dispositivos de áudio, né, a gente cada vez mais prefere falar rapidinho, o crescimento de podcasts. Existe uma tendência em tudo que é áudio crescer. Por quê? Porque você escuta o áudio ou um podcast enquanto você está no carro, porque você se utiliza de tempos de uma forma diferente para consumir o áudio. E o que a gente está percebendo é que isso é só uma pontinha do iceberg. Por quê? Porque os dispositivos de áudio vão modificar as casas das pessoas. A gente já tem alguns exemplos, isso ainda não acontece no Brasil, mas vai acontecer muito em breve, que imagine que o seu dispositivo de áudio vai estar comunicado com a porta da sua casa, com as luzes da sua casa, com a sua geladeira. Então, acabou o seu produto, automaticamente já vai para a sua cesta de compras que vai chegar na sua casa. Todo e qualquer olhar que a tecnologia venha para apoiar, para tirar, né, para salvar o nosso tempo, vai ser bem-vindo e vai ter um rápido crescimento no uso. E o áudio vem para isso. É claro que a gente tem todos os cuidados do uso de dados, né, como a gente faz essa proteção para que esses dispositivos não escutem as nossas casas, mas pensando em comunicação e propaganda, a gente já está olhando lá na frente. Quer dizer, como eu faço para essa compra ou cesta automática a escolha ser a das minhas marcas? Como é que eu vou fazer propaganda ali dentro da sua própria casa, se o consumo vai acontecer de forma cada vez mais automática? Então, tem uma mudança muito drástica que deve acontecer e que é um desafio muito legal para a gente olhar mais para frente. Primeira vez que eu ouço algo nesse sentido, a gente sabe que é a inteligência das coisas, né? É a internet das coisas, mas é um avanço da internet das coisas. Hoje, o que a gente tem é muito embrionário ainda, mas eu não tinha pensado nesse sentido do áudio voltar com essa força, e é verdade, né? E a gente realmente, na última década, desde a internet, desde aquele bug do milênio, né? No ano 2000, lembra que ninguém sabia o que ia acontecer à meia-noite? A gente tem esse hábito agora de ficar curvado. A gente tem que voltar realmente a olhar para frente. E eu nem sabia que isso já era cogitado no meio publicitário, porque é isso, você tem que estar antenado no que vem pela frente e não o que já foi, né? Então, essa coisa de repente, a sua geladeira já mandar o comando que faltou, acabou leite e já foi para o seu aplicativo, você já comprou
E aí você tem que estar nesse processo. Achei muito bacana isso. Por isso que eu gosto de conversar com mentes como a sua, porque a gente fica super bem informado aqui, Márcia. A verdade é que é só uma troca, né? As suas perguntas me levam a esse pensamento também, mas a verdade é essa, eu acho que a gente tem que aproveitar e aprender, eu acho que a pandemia trouxe um olhar para a tecnologia que a gente precisa ter uma educação cada vez maior, né? A tecnologia vem para ajudar e não vem para atrapalhar, e os limites nós como sociedade temos que impor, né? Não tem o 24 horas disponível só porque a gente tem tanto dispositivo. Como a gente faz para fazer com que a tecnologia cada vez mais nos ajude, mas não nos deixe doentes? Eu acho que esse é o grande olhar, e nós como comunicadores temos que trazer todas essa gama de novidades de uma forma saudável, aplicada para as marcas e, obviamente, para as pessoas e para a sociedade. Ô, Márcia, vou pedir para você continuar com a gente, porque o JR Trade vai para um rápido intervalo e volta já já. JR Trade está de volta e recebe hoje a sócia e CEO da Liu Lara TBWA, Márcia Esteves. Márcia, vamos falar um pouco de você, então? A gente falou bastante sobre o mercado, sobre o que vem pela frente, mas quero saber da sua história como profissional e até chegar aonde você está, que é uma liderança feminina à frente de uma agência incrível. Bom, a verdade é que a minha história, ela é muito simples, porque no primeiro dia em que eu pisei numa agência de propaganda e de comunicação, na verdade, minha história na propaganda em si chega um pouquinho mais tarde, eu já me apaixonei. Quem não conhece uma agência, eu sempre recomendo, vá visitar. É um ambiente feliz, um ambiente de pessoas criativas, em busca do que nós chamamos de estado da arte, que é a melhor campanha para as nossas marcas. Mas eu comecei minha carreira com CRM, com digital, quando ninguém falava em sites. Eu estava me formando bem nesse início da internet, então eu comecei com digital, né? Eram poucas pessoas nos cantinhos da sala e ninguém entendia o que a gente falava, e nem mesmo nós entendíamos o que a gente falava, mas a gente ia colocar site no ar, e e eu passei boa parte da minha carreira fazendo digital, e aí houve uma grande evolução nos contextos das agências, em que ninguém mais escolhia ou uma agência digital ou uma agência de propaganda, né, o que a gente chama de advertising. As marcas começaram a pedir as agências integradas. E aí eu me especializei, na verdade, em fazer integração digital dentro das agências de propaganda. Elas precisavam, porque digital é uma cultura, né? A empresa tem que ter uma alma digital. Digital não é falar eu sou digital, você tem que mudar a forma como você pensa, a forma como você cria, o perfil dos profissionais que lá estão. E aí eu tive a sorte de passar por algumas agências fazendo a integração digital, até que eu fui convidada a ir para a Grey para fazer a integração digital. Eu virei responsável pela operação e depois presidente, CEO. E em 2019, dezembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu fui convidada para assumir a liderança da Liu Lara TBWA, e eu fiquei bastante honrada e feliz. Mas aí foi uma pena que eu trabalhei 3 meses, nem isso, dentro da agência. A gente já foi para casa e agora estamos todos remotos, mais felizes. Permanece em casa, 2 anos depois. É incrível, porque eu me lembro, nós somos multinacional, e eu me lembro que em janeiro nossos colegas na China começaram a dividir conosco planos de contingência. E eu me lembro de sentar para fazer o plano e falar, gente, é o primeiro plano na vida que eu tenho certeza que eu vou rasgar e vou jogar fora. Não é possível, isso não vai acontecer no Brasil. E 2 meses depois a gente estava em casa, você vê como a gente não tem certeza de nada. E aí eu fiz o segundo plano, da volta em abril, porque eu falei, 2 meses voltaremos. Imagina, 2 anos e contando, e seguimos em casa, porque nossa única regra foi que só vão transitar ideias e não pessoas, até que a gente tenha segurança para voltar. Queria saber como é ser uma líder numa empresa multinacional, uma líder feminina também, entrar já com esse desafio gigantesco de não estar presencial e liderar uma equipe grande de casa, né? E com essa história de, tudo bem, a tecnologia também ajuda,
tudo foi digitalizado, só que você perde aquele dia a dia e também, às vezes, para filmar ou para você dar uma ordem, coordenar. Enfim, acho que você teve que fazer, né? Entrou no campo ali e já fez um golaço, porque não tinha outro jeito. A verdade é que é e continua sendo um desafio enorme, porque eu sou muito das minhas pessoas, né? A minha equipe é uma extensão da minha família, literalmente. Eu gosto de estar perto, eu sou a do abraço, a do vamos tomar um café e conversar, e do dia para a noite vamos tentar ver se todo mundo está bem, está em casa, se precisa de cadeira, se precisa de conexão na internet, porque foi isso, a gente passou 2, 3 meses fazendo infraestrutura, né, para a nossa agência funcionar de forma remota. E eu acho que a palavra que vem, né, direcionando, e o nosso grande olhar, e é o meu grande olhar, é de empatia. Né? São anos e anos, na verdade, eu acho que vem isso pela frente, de empatia e vulnerabilidade. Eu abri claramente para as pessoas, porque todo mundo tem uma tendência a olhar para líder e falar, o que vai acontecer? E eu disse para todo mundo, eu não sei, mas coletivamente a gente vai encontrar a melhor alternativa para vocês, para a nossa empresa e para as nossas marcas. Então tem um mix de vulnerabilidade, de transparência e de empatia, porque nesses anos a gente perdeu, né, profissionais, os nossos profissionais perderam muitas pessoas, então não é só sobre o trabalho. Né? Se antes a gente tinha aquele horário, o trabalho acontecia, as pessoas iam para suas casas e a gente sabia menos, agora a gente sabe cada detalhe, até se o cachorrinho de estimação ficou doente, porque tudo se misturou. Então tem uma gestão quase de uma grande família que tem uma missão e um objetivo em comum e principalmente um coração que fala mais do que tudo para que a gente possa atravessar essa fase todo mundo de mão dadas, uma inteligência absolutamente coletiva, vence a melhor ideia, não existe o maior cargo. Na nossa agência é todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém, e isso vale para os nossos clientes. É assim que a gente tem atravessado, mas todo dia é um novo dia. E aí, continuando a falar da sua carreira, o que você quer deixar de marca como uma liderança feminina e também no mercado publicitário, né? Sendo sócia e CEO de uma empresa desse porte, que é a Liulara TBWA. Bom, para o mercado, o mínimo que eu posso fazer é deixá-lo melhor do que eu encontrei. Né? Então, o meu esforço todos os dias é sim para que a gente tenha um mercado cada vez mais sólido. Eu acho que poucas pessoas sabem, mas a cada real investido em propaganda, ele se transforma em quase 9 reais no PIB brasileiro. Né? O mercado de comunicação está entre os principais geradores de emprego e de movimentação da nossa economia. A gente gera por ano mais ou menos 400 mil empregos diretos e indiretos. E a gente tem volumes expressivos de investimentos que passam pelo nosso setor. Então, existe uma responsabilidade não só na comunicação que nós fazemos, mas também uma responsabilidade de movimentação da nossa economia. O meu papel é fazer com que esse mercado continue grande, cada vez maior, cada vez mais humano, né, cada vez mais respeitado. Eu acho que isso é um olhar que eu tento colocar em tudo que eu faço. Eu acho que é garantir com que as pessoas percam o horror do trabalho. Né? Nós, brasileiros, olhamos muito, até por histórico da nossa colonização, o trabalho como um castigo. E, na verdade, o trabalho é um privilégio. Né? Para mim, trabalhar é um prazer, é uma troca, e eu acho que eu tento trazer essa leveza. Né? Eu não quero que ninguém coloque o sapato todo dia e fale, nossa, eu vou trabalhar. Na verdade, nossa, que delícia, eu vou encontrar meus colegas, eu vou aprender, meu cérebro vai se desenvolver e eu vou fazer coisas incríveis, extraordinárias, pela empresa, pelas marcas e pela sociedade. E eu acho que essa é uma virada cultural que eu adoraria deixar como legado. E, obviamente, como mulher, eu pretendo só parar quando a gente não tiver mais que falar sobre isso. Eu ficaria aqui conversando muito mais tempo, mas o nosso tempo acabou, infelizmente. Te agradeço pela participação, pela entrevista, pelas palavras, pela mensagem, sobretudo. E mais sucesso para você, então. E até a próxima. Eu que agradeço. É uma delícia estar com vocês, um privilégio, uma honra.
E eu espero que a próxima a gente possa fazer pessoalmente, tomando um café e quem sabe até dando um abraço apertado. Ótimo. Muito obrigada. Não vejo a hora também. Então, até a próxima que seja presencial. Até. E você já sabe, o JR Trade está nas plataformas digitais da Record TV e você pode nos assistir a qualquer momento. Então, venha sempre. E obrigada pela companhia. Esse programa chega ao fim e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.